Vamos então hoje continuar estudando e lendo o livro de Levítico, e a primeira parte trata da redenção do povo de Israel. Está em Levítico 1 a 16. Não podemos perder a referência do que trata o livro de Levítico. Então nós vamos, a partir de agora, entender o sacrifício de animais, porque eles cumpriam dois propósitos. Primeiro, simbolicamente, o animal ele tomava o lugar do pecador. Quando ele apresentava o sacrifício, o animal pagava a pena pelo pecado. Então, a morte desse animal representava a vida que o pecador estava entregando para morrer no seu lugar. E as leis sobre o oferecimento de sacrifícios, que nós vamos acompanhar do capítulo 1 ao 5, mostram exatamente esses sacrifícios já foram cumpridos exclusivamente em Jesus Cristo hoje. Então, por mais que existe todas as formas de sacrificar, nós não vamos entrar tanto nos méritos e na forma, porque elas não fazem mais sentido para nós. Elas existiam sim, cada um com o seu objetivo de abonar o pecador. O que era então o primeiro sacrifício? Chamava-se holocausto. Muitas vezes brincamos hoje falando, vamos fazer um holocausto, um churrasco. Um holocausto realmente era um sacrifício completamente queimado, porém ele não era comido. Então os sacrifícios eles eram usados para qual finalidade? Primeiramente, eles eram para cobrir um pecado, Então o israelita levava aquele animal para ser então sacrificado. Alguns sacrifícios, algumas partes de animais eram então levadas e depois eram usadas como alimento. Entretanto, o holocausto não, ele totalmente era consumido pelo fogo. Em Levítico 6:13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então o adorador levava que animal? Um touro, um cordeiro, uma cabra, um pombo, uma rola. Então, dependendo da riqueza, das condições financeiras, então havia alternativa para ele apresentar esse sacrifício. Todos os animais deveriam ser sem defeito. No holocausto, a pessoa que apresentava esse sacrifício, ela colocava a mão sobre a cabeça do animal e nesse momento ele atribuía ao animal o pecado dele. Então esse animal inocente estava sendo reputado pelo pecador. Então buscava de Deus o perdão através desse sacrifício. Então esse animal era morto naquele momento. Olha, os sacerdotes eram responsáveis por lavar a maioria das partes do animal antes de colocar sobre o altar. Essa oferta queimada, ela era realizada para reconciliar o pecado da pessoa contra o Senhor. Lembrando que o pecado separa Deus do homem. Então essa era uma oferta de dedicação contínua em sua vida ao Senhor. Então não era assim, feita de vez em quando eu quero. Era necessário fazer continuamente. No capítulo 2, nós vemos a oferta de manjares, em algumas versões a oferta de cereais ou de legumes. Então vemos que Deus também tinha essa oferta como forma de gratidão. No capítulo 2 nós vemos então 4 tipos de cereais que eram usados e Deus dá instruções do preparo de cada um. Então o pecador poderia oferecer essa oferta de gratidão através de uma massa de farinha de trigo assado, como se fosse um bolo, E ela podia ser cozida em forno ou cozida em fogão, frita, amassada como um pão. E todas essas ofertas eram feitas somente com óleo e sal.
Olha só, elas não poderiam ser feitas com fermento e nenhum mel. Óleo e sal era uma forma de preservar um alimento, enquanto o mel e o fermento elas deterioravam. Então, até nisto tem uma simbologia. Deus estava usando isso como uma forma de dizer: eu preservo. O adorador trazia então uma porção de incenso junto para mostrar a sua gratidão. Nós temos então a seguir as ofertas pacíficas. O que são ofertas pacíficas? São ofertas de gratidão e desejo de comunhão com Deus. A oferta pacífica era uma comida que foi dada pelo Senhor aos sacerdotes e às vezes ao cidadão comum. Então, como é que era isso? O adorador, o pecador, trazia bois, vacas, ovelhas, uma cabra, e essa era muito parecida com o holocausto. O que muda? Que parte dessa oferta era então comida pelo sacerdote, tá? E também, dependendo da situação, até o adorador poderia participar. Então, esse é um sacrifício de louvor e de ações de graças, que era um ato voluntário, não envolvia um pecado para ser perdoado. As ofertas pacíficas incluíam bolos, então, sem levedos, sem fermento. Agora vemos algumas ofertas e bem interessantes. A oferta pelo pecado, perdão de pecados não intencionais. As ofertas pelo pecado, elas eram liquidadas, digamos assim, como se nós olhássemos o pecado é uma dívida. Nós somos devedores a Deus quando nós pecamos. Então Jesus hoje já liquidou a nossa dívida e nós hoje só entramos na presença de Deus para pedir que Jesus então nos perdoe, e essa dívida então ela já é apagada. E naquela época então as fraquezas e fracassos não intencionais dos adoradores eram expostos através então dessas ofertas. E cada classe de pessoas tinha ordenanças. Então vamos pensar os pecados dos sacerdotes. E quando um sacerdote pecava, e vamos olhar uma tribo inteira, os levitas, né? Elas requeriam o oferecimento de um novilho de sangue e que não era vertido no altar, mas o sacerdote só molhava o dedo no sangue e espargiria 7 vezes diante do véu do santuário. Então a gordura daquele animal era queimada e o restante era queimado, nunca comido. E o sacrifício era feito e as cinzas se despejavam então fora do arraial. Agora, como é que era com relação ao pecado do povo? O pecado do povo requeria um cordeiro por expiação do pecado. Ele era degolado, o cordeiro era degolado e o sangue era espargido, né? E depois queimado no altar. Os líderes, quem eram os líderes? Os clãs tinham os seus príncipes, os líderes, as pessoas que ajudavam a julgar, a liderar, né? Poderiam ser guerreiros. Requeriam então desses líderes um oferecimento de um bode. O sangue era aspergido somente uma vez e o restante era vertido ao redor do altar como que um oferecimento queimado. Agora, de outras pessoas, qualquer outra pessoa, e nós podemos ver também outras pessoas como nem todos que estavam ali eram israelitas. Então outras pessoas incluíam também essas, e para essas requeriam um animal que tinha que ser fêmea, podia ser uma cabra, um cordeiro, uma rola, uma pomba, e no caso de ser muito pobre, uma pessoa poderia oferecer grãos, né, só como um manjar então. E a oferta pelas culpas de pecados ocultos. Então era bem parecido com a oferta pelo pecado dos erros do povo. Podia ser uma fêmea, né, qualquer animal de acordo com a sua posse, ou até uma oferta em dinheiro por pecado de ignorância relacionado à fraude. Por exemplo, se alguém enganasse outra pessoa,
em alguma situação, uma compra, então o sacrifício devia ser igual à quantia levada e mais 1/5 para o sacerdote e 1/5 para a pessoa ofendida. Então ela reembolsava essa quantia, pelo menos uns 40% a mais daquilo que ela então enganou, né? Assim dizendo. As leis sobre oferecimentos de sacrifício. No versículo 6, capítulo 6 até o 7, nós vemos uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Nós vemos também no capítulo 8, de 10 a 20, que o povo de Deus tinha que olhar para o sacerdote de uma forma diferente. Então ele tinha uma consagração, era necessária uma pureza de ritual. Deus estava separando o seu povo para ser diferente. Então, para esse próximo vídeo, é muito importante para entendê-lo, você ler então Levítico de 8 a 10. Ok? Te espero então no próximo vídeo.